Nosso estudo, você já deve ter visto aí no boletim, é exatamente o mesmo título, Família sob ataque. Eu quero fazer um paralelo, antes da gente começar a leitura do boletim, eu quero fazer um paralelo desse texto do estudo com o livro de Neemias. É um livro que com certeza todos já conhecem, mas eu quero fazer um resumo, bem resumido aqui, não como o autor ou autora de Hebreus, que depois de 13 capítulos disse que escreveu resumidamente, mas eu quero fazer um resumo bem resumido. Quem era Neemias? Neemias é um livro que foi escrito por volta do século V a.C. e registra o terceiro retorno dos judeus do exílio babilônico. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, um cargo de altíssima confiança e proximidade do poder. Neemias era um judeu, era um israelita que vivia na Pérsia, porém, ele, 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, que o povo foi levado para o cativeiro, Neemias recebeu uma notícia de que a cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros estavam caídos, desmoronando, as portas estavam queimadas da cidade de Jerusalém, e ele se entristeceu. E Deus colocou no coração de Neemias para que ele fosse para reconstruir Jerusalém. Ele era servo do rei Artaxerxes, e ele então, pela direção do Senhor, ele orou, ele chorou, jejuou, e Deus ouviu as suas orações. E por isso, o rei o autorizou a ir até Jerusalém para que ele pudesse fazer esse trabalho. O muro de Jerusalém estava em ruínas. Quando Neemias chegou até Jerusalém, encontrou uma cidade devastada. Os muros estavam destruídos, as portas queimadas. O povo disperso e envergonhado. Aquela não era uma situação que havia surgido de repente. Era o resultado do acúmulo de guerras, negligências e exílio. Os inimigos ao redor, que eram Sambalate, Tobias e Gesem, que viviam em Jerusalém, mas eram inimigos do povo. Quando o povo começou a reconstruir os muros, eles apareceram. Então atacaram não apenas com força bruta, mas com escárnio. O que estão construindo? O que vocês estão fazendo? Onde vocês acham que vocês vão chegar? Intimidação, mentira e negociação falsa. Tentaram desanimar, dividir o povo e enganar. Então havia um inimigo dentro do templo, que era Tobias. Para a surpresa de Neemias, ele descobre algo alarmante. Enquanto esteve ausente, Tobias, que era um inimigo, o adversário, havia recebido um quarto dentro do próprio templo. O inimigo infiltrado dentro da casa de Deus. Havia também uma enorme pressão econômica. Em Neemias 5 surge uma crise interna devastadora. O próprio povo estava escravizado, irmãos divididos por dívidas, as famílias hipotecavam filhos e campos para sobreviver. Neemias confrontou os líderes e exigiu a restituição. O povo de Deus não pode deixar que a pressão financeira gere injustiça, desumanidade e opressão dentro da própria comunidade. A crise econômica é real, mas a resposta não pode ser a exploração do próximo. E sim a solidariedade fundada no temor de Deus. Também a mentira era uma arma usada pelos inimigos. Gesem enviou uma carta aberta afirmando que Neemias planejava se proclamar rei. Uma mentira calculada para destruir a sua reputação e paralisar a obra. Neemias respondeu com simplicidade e firmeza. Não houve tais coisas, como dizes, são invenções do teu coração, respondeu Neemias. O povo de Deus trabalhava e vigiava ao mesmo tempo. O povo construía os muros
com a colher de pedreiro numa mão e com uma espada na outra. Enquanto construíam, eles defendiam também dos ataques, das invasões. Cada família cuidava do seu trecho do muro. As casas eram dispostas à beira do muro. Então, cada família ficou responsável por construir aquele muro que era exatamente do tamanho do seu terreno ali, da sua casa. Não era todo mundo construir o muro todo, mas cada família responsável pelo seu. Ninguém foi responsável pelo muro inteiro. Então, a oração, nesse caso de Neemias, foi o alicerce para que ele começasse a reconstruir o muro de Jerusalém. O primeiro passo foi a oração. Antes de erguer qualquer pedra, antes de organizar qualquer estratégia, antes de falar com o rei, Neemias orou. Por dias, em jejum e lágrimas. A reconstrução começou de joelhos. E Neemias viu um muro ficar pronto em 52 dias. Que alegria! Tempo humanamente impossível. Espiritualmente inevitável, porque a mão de Deus estava sobre a obra. Neemias orou, vigiou e organizou a reconstrução da sua cidade. Trabalhou com uma mão e segurou a espada com a outra. Enquanto reconstruía os muros, Neemias defendia a cidade dos ataques externos. E é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje, dos ataques que as famílias, que as nossas casas, que são pequenos reinos que nós formamos, são atacadas. De que forma? Existem ataques de dentro para fora, inimigos dentro e inimigos de fora. Por isso nós, o povo de Deus, nós temos que ficar alertas, orando, jejuando, mas também ao mesmo tempo defendendo, atuando e nos comportando conforme o povo de Deus que crê na experiência e na ação de Deus deve fazer. Bom, então agora, dito isso, nós vamos lá para o nosso boletim. Deixa eu abrir aqui. Nós elegemos aqui o texto de Efésios 6, verso 12, que diz assim: porque a nossa luta, podemos ler juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pai querido, vem falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito revele a mensagem que o Senhor quer que a gente aprenda nessa manhã de hoje, para que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Não é segredo para ninguém que a família está sob ataque. Ataques visíveis e invisíveis, humanos e demoníacos. Ataques ideológicos e emocionais. Muitos acreditam que as maiores crises são políticas, econômicas e sociais. Mas a Bíblia revela algo mais consistente e profundo. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E um dos principais alvos dessa batalha é a família. Quando nós vamos fazer, aqui a gente está numa região agrícola, né, de plantio de lavouras. Quando nós vamos preparar um campo para ser plantado, o que primeiro nós fazemos? Primeiro nós limpamos, tiramos as pedras, tiramos as ervas daninhas, tiramos as pragas,
tiramos tudo que vai atrapalhar que as plantas que nós vamos plantar, que a semente que nós vamos colocar no chão, elas possam brotar, elas possam frutificar de forma saudável. Primeiro passo é fazer uma limpeza. Tirar tudo aquilo que não pertence ao campo onde nós vamos plantar. Esse é um trabalho que tem que ser feito. E nós temos que fazer esse trabalho. Quando nós vamos constituir a nossa família, nós precisamos alinhar e fazer todas essas limpezas que precisam ser feitas, para que a palavra de Deus possa ser lançada, possa ser plantada e ela venha a brotar e venha a frutificar. Em 1 João, isso não está no boletim, 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que nós queremos com essa verdade da palavra de Deus? Nós queremos dizer que todos esses ataques que nós vimos aqui, eles não são um privilégio apenas do povo de Deus, do povo que é temente, de famílias regeneradas, mas a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, todas as famílias sofrem esse tipo de ataque. Todas as famílias, as que creem e as que não creem. Todos. Logo, essa batalha não acontece somente nas famílias que são de Deus. O mundo está destruindo famílias sem saber por quê. Vocês percebem isso? Vocês conseguem atentar, prestar atenção para ouvir e identificar aquilo que não é de Deus, que vem contaminar as nossas famílias? Que vem trazer as nossas famílias a coisas que não são de Deus? Dá para a gente fazer isso? Vocês têm essa noção? O que traz isso no nosso coração? É o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração através da palavra. Mas quando nós não conhecemos a palavra, não tem como. É somente pela revelação. Então, Efésios 6, verso 13, o seguinte que nós começamos aqui, diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós temos aí o diagnóstico e nós temos o tratamento. Revestida a armadura de Deus é a forma que a família que é voltada para Deus, a família de Deus, vai usar como o escudo de defesa. Voltando ao boletim, a primeira verdade que precisamos estabelecer é esta: a família não é invenção ou resultado do desenvolvimento da cultura. Por isso, família tem um modelo que foi Deus que fez. Qualquer outro modelo é cultural. Nós reconhecemos, nós aceitamos como criaturas de Deus que também, por quem Cristo morreu, porém o formato, o modelo, o propósito e o que a família, para que o que a família serve dentro da criação é porque é aquilo que Deus tem como propósito na vida da família. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que em Gênesis 2:24, Deus fez assim, olha, aqui continuando a leitura. Também disse Deus, desculpa, esse texto está em Gênesis 1:26-28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E em Gênesis 2:24, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Vejam que existe uma forma correta feita por Deus para a existência da família e a formação da família. Está na sua palavra, está naquilo que Deus trouxe para nos ensinar. Deus criou homem e mulher à sua imagem, uniu-os em uma só carne, ordenou que se multiplicassem e os comissionou para governarem sobre toda a criação. Hoje nós vemos que o homem não está governando sobre toda a criação. Portanto, a família foi criada com o propósito de relacionamento entre si e comunhão com o Criador para a sua glória. A finalidade da família é a exaltação de Cristo e a glória de Deus na propagação do Evangelho. Quando nós estamos fora dessa finalidade, nós não estamos dentro do propósito de Deus. Quando nós estamos vivendo a família que não exalta Cristo, que não glorifica a Deus e que não leva a pregação do Evangelho como o seu motivo principal de convivência e de existência, alguma coisa está errada. Eu não quero aqui colocar peso sobre vocês, não quero que vocês saiam daqui sentindo que está tudo errado, não é isso. Mas nós temos um Deus que é misericordioso, nós temos um Deus que nos leva ao arrependimento e que muda as nossas vidas. A palavra nos garante que os nossos pecados já foram perdoados. Então, se hoje é o dia da mudança, presta atenção. Daqui para frente, a sua família pode ter um destino diferente, uma forma diferente de viver, mas eu estou falando principalmente aqui para pais. Avô eu não falo nada, porque o Maurício já falou aqui que para as netas ele está dando chocolate, né? Porque vô estraga neto, é isso que vô veio fazer. Mas os pais têm um propósito dado por Deus, que é levar os seus filhos ao conhecimento da verdade, à salvação por meio de Cristo, pela fé na obra de Cristo. Então nós precisamos atentar para isso. O Evangelho, o que significa? Desculpa, eu não terminei de ler aqui. Portanto, a família foi criada com o propósito de relacionamento entre si, comunhão com o Criador para a sua glória. A finalidade é a exaltação de Cristo e a glória de Deus na propagação do Evangelho. Então, o Evangelho, como foi dito aqui já, o Evangelho significa nos resgatar, nos libertar como pecadores do império das trevas e nos transportar para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. De que forma? Por meio da nossa união com Cristo. Nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte e somos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Voltando ao boletim. Apesar desse projeto maravilhoso, vivemos em um mundo caído, que está em completa oposição a Deus, corrompido, desordenado e espiritualmente hostil. 1 João 5,19. Sabemos que somos... Vamos todos juntos? Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Então, voltando lá em Neemias, o muro estava em ruínas. O que é um ataque, imaginando um cenário de guerra? Os bombardeios sobre as nossas casas, sobre a cidade, tudo em destruição. Como está a sua casa? Sua casa está em ruínas? A sua casa está precisando ser reconstruída? A sua família está precisando de reconstrução? Está precisando da ação de Deus, da vida de Cristo, para que possa ser reconstruída de acordo com o propósito de Deus para a sua família? Como você tem levado, você, pai e mãe, tem levado
seus filhos até aqui? O que você tem ensinado a eles? Quais são os valores e princípios que hoje estão governando a sua casa? Então, o muro estava destruído. Assim está a família hoje, fragilizada e enfraquecida. Não por um único golpe, mas pelo acúmulo silencioso de vários ataques. Contudo, assim como os muros de Jerusalém foram erguidos por mãos humanas, sobre o fundamento da aliança divina, a família foi edificada por Deus e pode ser edificada por Deus sobre um projeto eterno e, por isso, pode ser restaurada. Amém? Não sei como está a sua família. Não sei de que forma vocês estão vivendo, convivendo e sobrevivendo. Mas uma coisa eu digo para vocês, a palavra nos garante, a sua família pode ser restaurada. Por isso, as famílias que pertencem a Cristo precisam ter a consciência de sua força espiritual, visto que pessoas espiritualmente inseguras produzem membros familiares sem direção. O remédio é o discernimento espiritual, firmeza na palavra e o compromisso com Deus. Vamos aqui lançar o olhar para alguns desses ataques. Pecados não confessados, desunião, má comunicação, insegurança em relação à identidade espiritual, infidelidades, feridas emocionais, ansiedades, cansaço extremo, distanciamento de Deus, influências externas negativas, doenças e crises, ideologias maléficas, filosofias humanistas, sofismas e fortalezas. Enfim, todos os tipos de ataques espirituais levantados contra o conhecimento de Deus. Tem algum item que não foi colocado aqui que pode estar atacando a sua família. Mas, via de regra, esses são ataques. Presença de doenças e enfermidades, às vezes má comunicação, o relacionamento se torna estremecido, às vezes maledicência dentro da família, fofocas, invejas. Tudo aquilo que nós vemos lá em Gálatas 5, que é obra da carne, pode estar permeando a nossa convivência, nosso relacionamento familiar. Por isso nós devemos ficar atentos a construção ou reconstrução numa mão e a espada na outra para defender de novos ataques. Então nós vemos que esses são os inimigos, né? Como disse lá no texto de Neemias, quando o povo começou a reconstruir os muros, os inimigos apareceram. Quando você começar a se voltar para a palavra de Deus, quando você começar a trazer, por exemplo, um culto doméstico para dentro da sua casa, você vai ver que muitos ataques virão. Porque quando nós nos voltamos para as coisas de Deus, com certeza o império das trevas se movimenta. Satanás não fica nada feliz quando nós estamos voltando para a dependência do Senhor. Jesus disse que nós devemos manter cativos os nossos pensamentos aos pensamentos dele. Nós devemos andar olhando firmemente para Jesus, diz lá em Hebreus. Quando nós estamos firmados na palavra, firmados nos princípios da palavra, o inferno se levanta. E por isso nós vamos poder identificar. Mas a espada, que é a palavra de Deus, tem que estar numa das mãos. Então apareceram esses ataques externos lá na reconstrução do muro, e eles não atacaram apenas com força bruta, eles usaram o escárnio. E muitas vezes nós vamos ouvir isso. Mas você está fazendo o que com essa Bíblia na mão? Você acredita, né? O mundo não sabe o que é crer no Evangelho. Você acredita no que está escrito? Isso foi escrito por homens.
Onde que fala que isso aqui é palavra de Deus? Muitos ataques vêm dessa forma para minar a nossa fé. Se nós não estivermos firmados naquilo que Deus disse, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou e é o único que ressuscitou, não há outro. Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, somente Jesus Cristo ressuscitou. Por isso nós cremos que é o nosso único Deus, o Deus da vida e o Deus que deve nos levar ao conhecimento da verdade e à vida eterna juntamente com Ele. Então, gente, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, crendo que Ele é o nosso único Deus, nós podemos então combater todos esses ataques. Voltando agora ao boletim, como vimos, há muitos ataques, mas aqui destacaremos apenas alguns. O ataque mais perigoso começa dentro do próprio coração do homem. Aqui eu vou falar de uma coisa bem prática que nós vemos não só no povo que não é de Deus, mas também dentro da sociedade do povo de Deus, que é o divórcio, ou pelo menos o desejo de divórcio. O ataque mais perigoso começa dentro do próprio coração do homem. E considerando que a palavra de Deus é o trilho seguro pelo qual devemos e queremos prosseguir, é necessário que, antes de tudo, tenhamos a convicção de quem somos e qual é o lugar que estamos ocupando diante de Deus. 1 Coríntios 7,10 diz assim, vamos juntos. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Desculpe, esse é Mateus 19,8. Agora 1 Coríntios 7,10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. São princípios da palavra de Deus. São ordenamentos e mandamentos da palavra de Deus. Obviamente que existem exceções, mas o propósito de Deus para a família é esse. Uma vez casado, permanece casado. O divórcio não é por conta da vontade de Deus, mas por conta da dureza do coração do homem. Então, quando o coração está endurecido, surgem conflitos. Cresce o egoísmo e nasce o desejo da separação. O egoísmo chega a um ponto tão exacerbado, ele transborda de tal maneira que nasce o desejo de viver comigo mesmo. Eu sou tão egoísta que somente eu serve para mim. O cônjuge que Deus colocou do meu lado não está com nada. Por quê? Porque não faz a minha vontade. Porque não me serve. Mas o meu egoísmo faz com que eu... Como é que é aquele negócio? Me ame. Eu me ame. Então, gente, não podemos deixar que isso aconteça dentro das nossas casas. O divórcio muitas vezes nasce da dureza do coração e da satisfação da carne. O pecado começa de dentro para fora. Contudo, a palavra tem poder de transplantar esse coração. 1 João 5,18, vamos lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu coloquei de propósito esse texto 2 vezes, para nós sabermos qual é a nossa identidade. Se nós nascemos de Deus em Cristo Jesus, se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós sabemos quem nós somos. Pode vir o ataque que for, pode vir o tipo de conversa que for, pode vir a maledicência que for, a acusação que for, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho um pai que me ama, que me protege, que me provê. E assim como ele faz isso comigo, ele faz isso com a minha família. Porque Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Então é uma promessa de Deus. Se eu creio, se eu ganho uma vida regenerada em Cristo Jesus, essa vida regenerada em mim, ela vai transbordar de tal maneira que a minha família vai notar, vai querer essa mesma vida para eles. E eu vou ter oportunidade de proclamar o evangelho a partir da minha casa. É o meu primeiro campo missionário. É dentro da minha casa. Por isso a palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, gente. É maravilhoso isso. É muito bom a gente saber que nós temos um Deus que nos ama, que quer nos salvar. Então, teve um inimigo também que ficou morando dentro do templo, que foi Tobias, né? Lá voltando para Neemias. E Neemias descobre isso. E assim, inimigo dentro do templo, o que é isso? Você pode identificar isso? Dentro do teu coração tem algum inimigo? Um pecado não confessado, por exemplo, é um inimigo. É um inimigo que separa você da comunhão com Deus, separa você do desejo de viver uma vida santa, né? Então, o pecado não confessado dentro do lar, ele ocupa um espaço que deveria habitar a presença de Deus. Neemias, ao retornar, jogou todos os pertences de Tobias, o invasor, para fora. Ele limpou o templo. Nós devemos limpar o nosso coração também. O salmista diz assim: olha, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. Se você tem coragem de fazer essa oração, o Senhor vai limpar o teu coração, assim como Neemias limpou o templo. A restauração da família também exige esse gesto corajoso de colocar para fora aquele que não deveria estar dentro. Outro ataque forte vem de fora para dentro. O dinheiro causa desordem e o poder que ele pode exercer sobre as pessoas pode afastá-las de Deus. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso foi um erro de impressão, mas que bom que vocês leram 2 vezes, né? É o mesmo versículo 2 vezes. Eu corrigi aqui, mas no boletim acabou ficando repetido. Mas é muito bom a gente poder falar 2 vezes a palavra de Deus. O dinheiro tem agido de que forma dentro da sua casa, no seio da sua família? Qual é o valor do dinheiro dentro da sua família? O que representa o poder do dinheiro dentro da sua casa? O dinheiro está unindo vocês ou o dinheiro está separando vocês? Ele está sendo uma bênção ou está sendo uma maldição? Qual é o poder que o dinheiro tem exercido nas decisões de vocês? Quando sobra um dinheiro, compra uma geladeira ou compra um som novo para o carro? Qual é a escolha? Né? Paga o estudo do filho? Ou vamos gastar num shopping? Vamos fazer uma viagem gostosa? Não estou condenando viagem, nem condenando o jeito que vocês gastam dinheiro, não. Eu estou falando de escolhas que nós devemos priorizar dentro da nossa casa. Como todos sabem, nós trabalhamos com famílias, nós temos um ministério com famílias, com aconselhamento de famílias, e nós temos percebido o que o dinheiro tem contribuído para que as famílias cheguem ao primeiro tema aqui, que é a separação por egoísmo. Né? O que o dinheiro tem feito para ajudar ou para atrapalhar? Então, essa é uma ação de Satanás na vida do homem. Então a palavra diz assim: porque não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro.
É a avareza, é a munhequice, né? Ou é o esbanjamento, ou é o filho pródigo, que gasta tudo, ou é o filho mais velho que não gasta nada. Os dois estão errados, os dois pecaram. Nós precisamos pedir a direção do Senhor para lidar com o dinheiro na nossa casa. O problema não é o dinheiro como recurso útil à nossa convivência, mas quando o dinheiro se torna o senhor do coração do homem, quando passa a ser o senhor e ídolo, ele se arvora em um poder devastador de geração de conflitos. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Gente, eu amo a palavra de Deus, porque ela traz uma clareza que a gente não conseguiria falar de uma forma melhor. A gente, às vezes, não consegue dar nome para as coisas, né? A gente não consegue dar nome, como disse um irmão querido agora, na quinta-feira, no estudo dos homens. A gente precisa dar nome para o pecado. O que é pecado? Não é erro, não é falta de capacidade. Mas eu não queria fazer, mas eu fiz. Não. Qual é o nome do pecado? É avareza? É adultério? É idolatria? O que está ocupando o lugar de Deus no seu coração, né? Então, isso nós precisamos dar nome. E isso, de onde procedem as guerras e contendas, e Deus fala assim claramente, senão dos prazeres que militam na carne. É o único lugar que origina as diferenças, as brigas, as discórdias, porque o meu eu fala mais alto do que o seu. O meu eu precisa ganhar do seu. Então as famílias acabam vivendo em contendas, acabam vivendo uma competição, ao invés de terem vida de colaboração, de contribuição, de servir, né? Olhando para o outro e querendo facilitar a vida do outro, querendo fazer melhor, o que for melhor para o outro e não para si mesmo. É isso que deve pautar a nossa vida em família. Então, a maior ameaça não é a falta de dinheiro, mas quando ele ocupa o lugar de Deus no coração das pessoas. Mateus 6:24, vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nosso Deus não é um Deus que divide a glória dele com ninguém. Ele não é um Deus relativo. Pode isso e pode aquilo. Ele não aceita o certo e o errado ao mesmo tempo. Não há uma mediação entre as duas coisas. Ou é luz ou é trevas, né? Por isso ele fala lá em Deuteronômio 30, né? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Nós temos que escolher. O que nós escolhemos? E Deus ali fala, olha, escolha, pois, a vida. Vou te dar uma dica. Escolha a vida, não escolha a morte. Então Deus tem uma clareza impressionante na sua palavra que nos ensina. E se nós não quisermos entender, porque o nosso ego está acima disso, então o problema está conosco. Então, nessa pressão econômica, voltando lá para Neemias, nós vemos que Neemias também teve um problema lá, né? Lá em Neemias 5, surge uma crise interna e devastadora. O próprio povo estava escravizando irmãos por dívidas. As famílias hipotecavam filhos e campos para sobreviver. Então, a crise econômica, gente, é real. Até hoje, nós temos crise econômica, nós temos crise financeira. Muitas vezes dependendo da forma com que nós administramos o dinheiro. Nós somos a causa da crise. Não adianta você estourar o cartão, gastar tudo e chegar no final do mês e falar, Senhor, cadê o dinheiro? Nós somos agentes
que levam a nossa família a pecar. E ser dissimulado é um pecado. Então, nós temos crise até hoje, mas a resposta não pode ser a exploração do próximo, um negócio mal feito, mas sim a solidariedade fundada no temor a Deus. Vivendo e convivendo em família ou em igreja, nós temos oportunidade, gente, de fazer aquilo que Deus nos ensinou, que é servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Há entre nós necessitados, há entre nós pessoas que precisam de ajuda. E qual é a nossa escolha? Né? O que nós fazemos? Nós ajudamos? Nós servimos? Nós vamos lá em socorro do nosso irmão? Ou nós fazemos de conta que não é com a gente? Né? Esses dias eu vi um pastor dizendo assim: às vezes na igreja existe uma necessidade de dinheiro. E o que a igreja faz quando existe uma necessidade de dinheiro? A igreja ora, mas ao mesmo tempo pede a colaboração, a contribuição dos irmãos, né? O pastor disse assim: eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Nós precisamos do dinheiro e já temos o dinheiro. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que ele ainda está no bolso de vocês. Então, nós podemos contribuir, nós podemos ajudar. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada para ninguém. E ninguém é tão rico que não possa receber nada de ninguém. Por isso, o amor de Deus, que é derramado em nosso coração, ele deve permear como a primeira ajuda que nós podemos dar aos nossos irmãos. Amá-los, mesmo tendo diferenças, mesmo tendo problemas, né? Às vezes a gente... eu não consigo ir no hospital visitar uma pessoa doente porque eu tenho medo, eu tenho problema de ir no hospital. Gente, nós oramos e enfrentamos porque o Senhor é conosco. É Ele que, se Ele impulsiona o teu coração, é Ele que patrocina a tua ação. Não é você que vai fazer pela força do braço, porque nós não fazemos nada pela força do braço. Outro ataque comum nas famílias diz respeito às doenças e aos sofrimentos, às enfermidades e às crises emocionais, os sofrimentos prolongados, e toda essa situação pode gerar cansaço físico e emocional, medo e, consequentemente, lutas espirituais que afetam profundamente a vida familiar. Contudo, a Bíblia nos ensina que sempre devemos encarar as adversidades como família e igreja, levando as cargas uns dos outros e com o coração alegre. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por fim, há um ataque mais contemporâneo, que nós estamos vivendo nos dias atuais, que é o das ideologias contrárias aos princípios bíblicos. Em 2 Pedro 2:1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, e os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Elas podem surgir de forma sutil e gradual, misturada com elementos aparentemente positivos. Às vezes vem com uma roupagem de coisa boa, vem com uma aparência de coisa certa. Essa semana nós tivemos uma notícia. Lá, se eu não me engano, no Canadá, eles aprovaram uma lei que não é mais permitido usar versículo bíblico em locais públicos. Nem falar, nem escrever,
De forma alguma. Nem escolas, nem repartições públicas, em qualquer lugar. Não é mais permitido. Por quê? Porque está ofendendo as minorias. Então, nós ficamos pensando como que é sutil, né? Aí vem uma lei do homem querendo ser maior do que está escrito na palavra de Deus. E aí? Ah, gente, mas se os homens assinaram a lei lá e tal, eu não quero ter problema, né? Jesus Cristo foi para a cruz. Ele morreu no nosso lugar. Ele não se deixou levar pelos princípios dos homens, pelos valores dos homens, pela mentira, pelo engano. Então, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, independentemente do que o mundo diz. Nós sabemos quem nós somos. A nossa identidade tem que ser essa. Podem vir por meio de ensinos com interpretações distorcidas, sempre levando a igreja a se afastar das verdades do Evangelho e de Cristo. Em 2 Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Lá em Neemias, no tempo dele, também houve uma desinformação como arma, para não dizer mentira, né? Gesem enviou uma carta aberta afirmando que Neemias planejava se proclamar rei, e isso era mentira. Ele não queria ser rei. Ele queria apenas que o seu povo tivesse reconstruído a sua cidade. Então, as ideologias contrárias ao Evangelho funcionam da mesma forma. Cartas abertas, narrativas distorcidas, acusações sem fundamento. A resposta da família cristã não é pânico, mas firmeza na palavra de Deus. Em síntese, quaisquer desses ataques, tanto situação de conflito em que o casal está pensando em divórcio, como nas famílias que estão com problemas financeiros, quanto na situação de dor e sofrimento por doenças, como na contaminação pelas ideologias perniciosas e vãs filosofias, poderá acontecer um abalo na confiança em Deus e, por conseguinte, um estremecimento nas relações familiares. Amados, lembre-se, não tem um dia que não haverá lutas, que não haverá muros para serem reconstruídos, que não haverá ataques para que a gente possa usar a espada como defesa. Todos os dias nós teremos essas situações. Então, se você está esperando chegar um dia que você não vai ter nenhum problema na sua casa, na sua família, para você se voltar a Deus, tira o cavalo da chuva. Isso não vai acontecer. Todos os dias. Mas Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é Jesus Cristo que venceu o mundo. Nós estamos só de carona, por misericórdia dele. Efésios 6 nos lembra de que estamos em guerra espiritual. Por isso, duas verdades são fundamentais para a nossa defesa. Reconhecer a nossa condição de pecadores e carentes da graça de Deus. Em Romanos 3:23 diz assim, olha, vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem pecou? Todos pecaram. Eu e você. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é diferente de ninguém nesse quesito pecador. Todos pecamos.
e depositar a nossa confiança na proteção de Deus em Cristo Jesus. Em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia! Cremos no Senhor Jesus. E o Santo Espírito da promessa nos garante que nós podemos esperar agora, que nós somos propriedade de Cristo, nós somos dele. E ele disse assim, olha, todo aquele que o Pai me der, e esse que o Pai me der vier a mim, eu jamais lançarei fora. Isso é garantia, isso é segurança para nós, que cremos na verdade e na palavra de Deus. Isso é segurança para nós. Então, trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Uma mão na mesa do jantar com os filhos e outra na armadura de Deus. Neemias não esperou o muro ficar pronto para começar a defender. E a família cristã não pode esperar a crise passar para começar a edificar. Nós não podemos esperar que as coisas fiquem bem para começar a trazer o evangelho para dentro da nossa casa, para fazer culto doméstico, para orar antes das refeições, para ensinar a palavra para os nossos filhos, para orar com as nossas esposas, com os nossos maridos, para falar das coisas de Deus, na alegria que Deus nos dá, para alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram. A nossa vida é essa, enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos dia a dia, de fé em fé, buscando a palavra de Deus. Dia a dia, apesar dos problemas, das dificuldades e das tribulações. A nossa segurança não está em nós. A nossa proteção vem de Deus. Nos momentos e situações de ataques, físico, emocional e espiritual, e em toda espécie de ameaça, os que estão em Cristo encontram nele a proteção de que precisam. E assim disse Jesus em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Toda a Escritura aponta para a obra de Jesus Cristo em nosso favor, com promessas de cunho eterno que funcionam como um escudo contra todos os tipos de ataques espirituais da maldade. Vejamos duas de suas promessas. A primeira está em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a segunda está em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E por fim, então, nós temos a comparação com a reconstrução do muro, onde cada família reconstruía o trecho do muro que era referente à sua casa. Lá no capítulo 3 de Neemias. Então, Deus não pede que a sua família salve o mundo e nem resolva todos os problemas da sociedade. Pelo contrário, vejo muita gente querendo resolver o problema dos outros antes de resolver os seus próprios. Às vezes a pessoa está lá dando palpite na casa do outro e a sua casa está um caos. Primeiro, vamos identificar, vamos orar e vamos identificar aquilo onde nós precisamos, dentro da nossa casa, do socorro de Deus. Qual é a área da nossa família que nós estamos enfraquecidos? Qual é a área da nossa família que nós precisamos, carecemos do agir de Deus, para que a nossa família se volte aos princípios da palavra, à revelação da vida de Cristo? O primeiro passo é que todos sejam salvos,
que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O primeiro passo é levar o evangelho para que nós sejamos uma família todos de novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que é uma família formada de pessoas regeneradas, nós temos uma convivência transformada pela vida de Cristo dentro de nossa casa. É assim que começa uma reconstrução daquilo que muitas vezes está precisando ser reparado. E nós não vemos, não enxergamos, porque estamos olhando para outras coisas. Estamos olhando para as dificuldades ou para as tribulações. Então, Deus não pede para que a sua família salve o mundo, nem resolva os problemas da sociedade. Ele pede que você cuide do trecho que lhe foi confiado, que é a sua família. Seu cônjuge, seus filhos, sua casa, seu testemunho. E quando cada família cuida do seu trecho, o muro inteiro ficará de pé. Olha só. Quando todos reconstroem, nós podemos viver numa sociedade onde o muro todo, a proteção, ela é todinha reconstruída à nossa volta e nós podemos então viver num lugar seguro, num lugar protegido, num reino onde as ameaças, os ataques não são eficazes, porque nós temos um escudo, nós temos o Senhor Jesus. Então, concluindo, Neemias não esperou o muro ficar pronto para começar a defender. Ele defendia enquanto construía. Aqui eu quero pedir para vocês, não espere a crise passar. Construa agora, uma mão na palavra e outra na oração. Amados, os ataques e as aflições virão. As lutas são diárias e constantes. Mas aqueles que são de Cristo não vivem amedrontados e nem cansados, nem aflitos. Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes nas ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Neemias chorou quando teve a notícia. Primeiro ele chorou, depois ele orou. Ele teve a revelação de Deus. Aí ele partiu para a reconstrução. Essas devem ser as nossas atitudes dentro das nossas famílias. Nós devemos ver o pecado como pecado. Nós devemos chorar pelo pecado. Nós devemos orar e pedir a Deus uma direção, o discernimento, a estratégia que Ele tem para nós, para que a gente possa reconstruir as nossas casas. E assim, me lembrei de um texto agora, que está... Não está aqui. Está aqui. De Mateus 7, 24 a 27, Jesus disse assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eis que coloco diante de ti. Vamos reconstruir? Vamos pegar na palavra e vamos pegar na espada para a defesa e vamos pegar na oração para a reconstrução? Vamos pedir a direção do Senhor? Vamos mudar
a nossa mente, o nosso coração, de acordo com a revelação da palavra de Deus da nossa casa? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito por cada família aqui nessa comunidade, também aquelas que nos acompanham pela internet. Nós sabemos que o Senhor cuida de cada coração. Pai querido, constrange o nosso coração, traz arrependimento, traz confissão, traz mudança, Pai. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Faz a tua obra, Pai, por misericórdia, na vida de cada família aqui. Em nome de Jesus. Amém.